A Gal Costa começou a cantar em 1965 e logo ela estava no meio dos grandes, né? Ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia, sendo uma das vozes mais potentes e marcantes da Tropicália. Naquele fim dos anos 60, ela já mostrava que podia ir de um canto doce e suave a gritos e experimentações de rock psicodélico. Só que o movimento tropicalista durou pouco. Com a ditadura militar apertando o cerco, Gil e Caetano foram presos e exilados em Londres e Gal ficou no Brasil, segurando a chama do movimento. Enquanto o mundo vivia o clima do Flower Power e o impacto do fim dos Beatles, por aqui surgia a chamada geração do desbunde, que não queria saber nem de política, nem de religião, nem de regras. Era paz, amor, sexo livre e zero caretice. Gal mergulhou nesse espírito principalmente entre 1971 e 72, quando lançou o histórico Fatal Gal a Todo Vapor, nascido de apresentações no Teatro Teresa Raquel, no Rio, e dirigido por Ali Salomão. Foi um show despojado, sensual e sem se importar com erros técnicos. Tanto que no disco duplo ao vivo, o primeiro da música brasileira, se ouvem quedas de violão, risadas e improvisos. O teatro virou ponto de encontro da turma do desbunde, que saía direto das praias de Ipanema, mais precisamente das Dunas da Gal, para assistir ao espetáculo. Mas o Brasil mudava rápido. Em 1973, o chamado milagre econômico começava a ruir. A crise do petróleo batia a porta e a repressão aumentava. A morte do estudante Alexandre Vanucci Leme, após tortura nos porões da ditadura, reacendeu o movimento estudantil. Nesse mesmo ano, o Festival Fono 73 reuniu grandes nomes da música, mas também viveu momentos tensos, né? Como quando Chico Buarque e Gilberto Gil tiveram o som cortado ao cantar Cálice, né? Uma música aí que ficou proibida até 1978. A Gal participou cantando com a Maria Bethânia Oração de Mãe Menininha, sucesso daquele ano, e ainda gravou o compacto 3 da Madrugada, em homenagem póstuma a Torquato Neto, né, o poeta que havia tirado a própria vida em 1972. O meio desse cenário, 1973, também foi um dos anos mais ricos da música brasileira, com lançamentos de Novos Baianos Futebol Clube, Pérola Negra de Luiz Melodia, Krieg Rabandolo de Raul Seixas, O Milagre dos Peixes de Milton Nascimento e o Fenômeno Secos e Molhados. Foi nesse ambiente efervescente que Gal resolveu mudar o rumo. Deixou um pouco de lado a crueza e a energia anárquica do Fatal para apostar em algo mais sofisticado e produzido, mas ainda com aquela ousadia que sempre carregou. Em 1973, a Gal Costa lançou Índia, o seu quarto álbum solo de estúdio pela gravadora Philips. Com direção de Ali Salomão, produção de Guilherme Araújo e direção musical de Gilberto Gil, o trabalho juntou 9 faixas que misturavam tradição e ousadia. Tinha releituras de clássicos como Índia, Volta e Desafinado, e também composições recentes da nova geração, tudo com arranjos luxuosos, toques experimentais e uma Gal Costa com a voz cristalina, cada vez mais madura e refinada, mas sem perder a sensualidade nem a ousadia que sempre foram a sua marca. Segundo a própria Gal, a ideia do disco nasceu depois que Gil e Caetano voltaram do exílio. A ideia inicial era que Gil cuidasse da direção musical e Caetano do show. Mas como Caetano acabou ficando na Bahia, o Gil assumiu tudo, reuniu os músicos e pensou na sonoridade geral. Ele mesmo definiu o resultado como a gostosura máxima da Gal. Índia marcou o fim de uma fase mais roqueira e experimental da cantora e o início de um caminho mais definido dentro da MPB. É um álbum que transita entre o popular e o sofisticado, entre a tradição e a inovação, provando que Gal não apenas acompanhava o espírito do tempo, mas sabia reinventar a própria arte. Só que além da música, a capa roubou a cena. A ideia da gravadora era mostrar a Gal como uma índia,
Então o fotógrafo Antônio Guerreiro levou a equipe para o Parque da Cidade, no Rio de Janeiro, e ela apareceu com cocar, colares, saia indígena, né? E só uma tanga vermelha. Durante as trocas de figurino, rolou a tal foto que virou história. Close no quadril, colares, franjas e um detalhe provocante que ninguém ignorou. Quando apresentaram o resultado na Poligram, foi unanimidade. Aquela seria a foto da capa. Só que aí entra a censura. O Roberto Menescal, diretor artístico da gravadora na época, foi chamado pela temida Solange Hernandes, que vetou a imagem na hora. Uma artista com seios de fora? Nem pensar. Menescal ainda tentou, mas é uma índia. Você quer que a Índia use sutiã? O acordo foi envolver o disco num plástico azul que escondia a foto. Só que isso virou um tiro pela culatra, né? Ao espalhar que a capa tinha sido censurada pela ditadura, todo mundo quis comprar para ver qual era a polêmica. Resultado: correria às lojas, disco de ouro e platina e Índia virando um dos álbuns mais vendidos da carreira da Gal Costa. O projeto gráfico ficou por conta de Ednísio Ribeiro, artista plástico ligado ao tropicalismo, responsável por trabalhos icônicos como Expresso 2222 e Drama da Maria Bethânia. As fotos de Antônio Guerreiro e Mário Luiz Thompson captaram não só a estética indígena, mas também o lado sensual e moderno que a Gal transmitia. A capa original só foi liberada em 2015, mas naquela época já tinha marcado a história da música brasileira. Foi a primeira vez que um disco no Brasil saiu lacrado, num clima quase de revista proibida. E isso só aumentou o mito em torno de Índia. Um álbum que, além de musicalmente rico, foi um ato de provocação artística no meio da repressão da ditadura. Depois da polêmica da capa, a outra estrela de Índia é a cozinha musical. E aqui não tem como exagerar. O time é de dar inveja a qualquer um. Além de assinar a direção musical, o Gilberto Gil aparece com aquele violão certeiro de 6 e de 12 cordas que já dá a cara do disco. Roberto Silva e Chico Batera seguram a base rítmica com bateria, percussão e efeitos. Luiz Alves manda no contrabaixo e Toninho Horta aparece com a sua guitarra inconfundível. O Roberto Menescal participa em Desafinado. Wagner Tiso empresta o órgão em Pontos de Luz e Presente Cotidiano. Tenório Júnior surge no órgão de volta e Chacal traz a sua percussão para Milho Verde. Dois nomes, no entanto, são fundamentais para a mágica acontecer. Rogério Duprat, maestro tropicalista que recriou a faixa título com um arranjo orquestral grandioso, e Dominguinhos, com seu acordeão que costura várias músicas e dá aquele tempero nordestino que só ele sabia fazer. Também tem Arthur Verocai, assinando arranjos de Pontos de Luz e Presente Cotidiano, Mário Tavares regendo as cordas de Índia e uma lista de compositores de peso. Essa aqui é a polêmica e histórica capa do disco Índia, da Gal Costa, lançado em 1973. Eu gosto muito das cores dela, o contraste que tem entre o Índia escrito em azul, a tanga vermelha da Gal e todos esses acessórios, a saia, né, que está sendo retirada, né, essa saia da Índia que está sendo retirada nesse momento. Hoje em dia ela não causaria tanta polêmica porque os tempos são outros, né? Em 1973 dá para se entender o porquê que ela causou tanto burburinho. De repente não motivo para ser censurada de maneira nenhuma, mas a sensação que a capa, que essas fotos causaram, dá para entender muito bem. Principalmente porque a Gal Costa era um ícone de beleza naquela época, né? Apesar dela estar na fase do desbunde, ainda não tinha chegado aquela Gal deslumbrante que viria com Gal tropical, quando ela viraria um mulherão, porque ela estaria mais adulta. Aqui ela ainda era meio moleca, né? Mas ela tinha um forte apelo sexual, tanto na figura quanto nas próprias músicas que ela cantava, né? Então dá para entender o porquê que essa capa causou tanto assim naquela época.
Aqui atrás nós temos, olha só, a contracapa com a Gal mostrando o figurino todo, cocar, colar, saia e tudo mais. E aqui os seios da Gal aparecem, né, nas fotos, de maneira discreta, sim, mas aparecem. E uma cantora se expor dessa maneira, um dos grandes nomes da MPB se expor dessa maneira naquela época, era um negócio realmente que iria causar burburinho. Essa versão aqui, ela é de 1973, ela vem com a capa dupla, olha só. Temos a Gal aqui se apresentando em shows, o show que ela estava fazendo do próprio disco Índia. Deixa eu mostrar para vocês também o disco, que ele vinha com o selo azul da Philips, tão conhecido por nós que somos amantes de vinil, né? Esse selo azul aqui da gravadora. E aí no disco original vinha também uma ficha técnica separada nesse papel aqui, ó, Índia, Gal Costa, aí tem todos os nomes das músicas, aqui a ficha técnica, né? Os músicos que participaram, enfim, todos os detalhes aqui do disco, né, e da ficha técnica. Hoje esse disco aqui já foi relançado, é fácil de você encontrar. Hoje chegou o dia então da gente relembrar esse disco, falar das 9 músicas que compõem Índia, da Gal Costa. Mas antes disso, eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca, porque todo disco de vinil tem uma história. Cabelos nos ombros caídos. Índia abre o álbum de 73 da Gal Costa e já chega quebrando expectativas. Até então, ninguém imaginava a musa do desbunde, símbolo da contracultura, mergulhando num clássico sertanejo popularizado lá nos anos 50 pela dupla Cascatinha e Inhana. Só que Gal não só gravou, como transformou a música numa outra coisa. Essa canção nasceu bem longe daqui, no Paraguai, nos anos 20, pelas mãos do compositor José Assunción Flores e do poeta Manuel Ortiz Guerreiro, dentro do gênero guarânia, aquele ritmo melancólico e arrastado inspirado no povo guarani. Virou hino no Paraguai em 44, cruzou a fronteira, ganhou versão em português de José Fortuna e caiu no gosto de várias duplas caipiras. Mas foi só em 73 que perdeu de vez a cara de música para ser cantada a dois e ganhou a interpretação definitiva e feminina na voz de Gal. Com arranjos de Rogério Duprat, que já era mestre em subverter sonoridades no movimento tropicalista, Índia virou quase uma trilha de cinema. Começa tímida, voz baixa, intimista, e aí vai crescendo, até aquele clímax onde a Gal entrega tudo nos agudos. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. É tão marcante que ela nunca mais conseguiu escapar dessa música, né? Em shows no Brasil e no exterior, o público sempre pedia. Em Portugal, então, era uma música obrigatória no setlist. Ela regravou em Gal Tropical, de 79, e em De Tantos Amores, em 2001. E chegou a dizer que a música era a preferida do pai dela, né? O que torna a gravação também uma homenagem pessoal. Na época, a escolha foi vista como ousadia, né? Era como se ela dissesse, sim, eu posso pegar algo considerado brega e transformar em arte de altíssimo nível. Vamos lembrar do preconceito que sofria a música sertaneja, caipira, né? E cada um vivia dentro da sua bolha, né? Então, quando vinha uma artista da MPB pegando um sucesso sertanejo, colocando guitarra e tudo mais, causava. Além disso, tinha toda a carga simbólica, né, de lançar uma música com esse título e essa imagem num Brasil que vendia o progresso à custa de apagar culturas e destruir a Amazônia. Entre o silêncio imposto aos povos indígenas e as campanhas publicitárias explorando a ideia de faturar com a terra,
Índia ganhava um peso extra, né? Mesmo sem dizer nada explicitamente. E o resultado tá aí. Mesmo com gravações de outros artistas, e olha só, até o Roberto Carlos entrou na fila, é quase impossível pensar em Índia sem se lembrar de Gal Costa. Uma mistura de coragem, delicadeza e potência, que de cara já coloca o disco num patamar super especial. Milho verde, milho verde, ah, milho verde, milho. A segunda faixa do álbum traz a Gal Costa revisitando as suas raízes lusitanas. Milho Verde é uma canção tradicional do folclore português, sem autor definido, adaptada por Gilberto Gil especialmente para esse trabalho. A escolha da música foi, segundo a própria Gal, uma homenagem ao seu sangue português. Na adaptação de Gil, a canção perde parte da sua sonoridade original lusitana para ganhar um novo corpo rítmico, aproximando-se de sonoridades africanas. A percussão é explorada com grande riqueza de camadas e as vozes cristalinas de Gal, somadas à sanfona afinada de Dominguinhos, criam ali uma atmosfera ao mesmo tempo rústica e sofisticada. A interpretação dialoga com a estética experimental que Caetano Veloso explorava naquele mesmo ano em Araçá Azul, disco marcado pela influência da poesia concreta e pela construção melódica baseada quase exclusivamente em percussões e sobreposição vocal. Em Milho Verde, essa abordagem se traduz em uma justaposição inusitada de elementos, que pode soar estranha em uma primeira audição, mas que se revela profundamente coerente dentro do conceito do álbum. E a voz da Gal faz a música ficar super doce, apesar dessa mistura aí de instrumentos. Mondadeiras do meu milho, ah, mondadeiras do meu. No Brasil, Milho Verde também ficou conhecida pela interpretação de Roberto Leal, cantor português que fez enorme sucesso por aqui nas décadas de 70 e 80. No entanto, na versão de Gal, a música se integra organicamente ao disco, né? Reforçando a conexão com a natureza e com a proposta de misturar referências culturais, da tradição portuguesa às influências afro-brasileiras. Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo... Depois do sucesso estrondoso de Pérola Negra no álbum Fatal, Gal Costa recebeu de Luiz Melodia uma composição inédita, Presente e Cotidiano. A faixa tem uma melodia envolvente que mistura coco e forró, marcada pela sanfona poderosa de Dominguinhos, e traz uma letra poética e filosófica, cheia de existencialismo e também de alusões à intimidade física. Só que em plena ditadura, nada passava ileso pela tesoura da censura. A canção não pôde ser executada em rádios nem em locais públicos, porque o parecer oficial dizia que o texto carregava sentimento de contestação, protesto e revolta, além de se incomodar com o verso que falava em corpo natural da cama. Num contexto de repressão e violência, a menção à sexualidade parecia mais ameaçadora do que toda a brutalidade estampada nos jornais. Quem vai querer comprar banana? Por causa da proibição, Presente Cotidiano não teve o mesmo impacto que teve Pérola Negra, né? Mas segue como um dos momentos mais telúricos e intimistas do disco, com uma Gal provocadora, interpretando de forma visceral. As imagens da letra, como "tá tudo solto na plataforma do ar" ou tá tudo aí", criam um clima de desordem e liberdade, enquanto a repetição da pergunta "quem vai querer comprar banana?" abre espaço para leituras diferentes, né? Tanto como comentário sobre o cotidiano banal, quanto como crítica ao Brasil, lembrando a expressão pejorativa República das Bananas. E quando Melodia escreve "quem quer morrer de amor se engana", ele desmonta a idealização romântica e traz à tona a efemeridade das paixões.
Para Luiz Melodia, a música era um lirismo leve, mas cheio de provocações sutis, o suficiente para incomodar a censura. Já Gal Costa achava tudo absurdo, dizia que dava risada da proibição, que não via nada de subversivo na letra e que só sentia raiva de tamanha arbitrariedade. Quantas noites não durmo? Volta é um momento de pura fossa no álbum Índia. Composição de Lupicínio Rodrigues, o compositor da Dor de Cotovelo, a canção mergulha no universo dos amores desfeitos e da melancolia da ausência. A Gal Costa, fã confessa de Lupicínio desde a juventude, grava aqui pela primeira vez uma obra dele, entregando aí uma interpretação intimista, apenas voz e piano, em clima de confissão. A letra, um apelo direto ao retorno da pessoa amada, evita o clichê ao retratar a solidão de forma sensível e visceral. A protagonista revela noites em claro, um corpo que não encontra calor nem nas cobertas e a sensação de vazio deixada pela ausência do outro. Meu corpo está acostumado, né? Repete como quem expõe uma dependência física e afetiva que a distância não consegue quebrar. Volta, vem viver outra vez ao meu... A cada volta, soado como súplica, Gal carrega o peso de uma saudade irreparável, cantando com doçura e vulnerabilidade. Sua voz, delicada como um murmúrio e ao mesmo tempo carregada de emoção, faz da canção uma experiência quase tátil, como se o ouvinte pudesse sentir o frio, a cama vazia e o aperto no peito da narradora. Com arranjo minimalista, sustentado por um piano de acento ali jazzístico, a gravação ressalta a força da interpretação. É a dor transformada em arte. Como só Lupicínio sabia escrever e Gal soube traduzir, unindo a tradição da canção romântica brasileira à intensidade pessoal de uma das maiores vozes do país. Chegando ao lado B do Índia, aparece Relance, parceria de Pedro Noves com Caetano Veloso, que aqui mergulha fundo numa brincadeira tipicamente brasileira com a língua, algo que o Caetano adorava brincar, né? A música é um jogo frenético de palavras, alternando verbos e suas versões com o prefixo re, criando sentidos opostos ou complementares, né? É o português mostrando toda a sua complexidade, especialmente para quem tenta aprendê-lo de fora. Eu sempre digo que a gente, né, que não fala inglês, às vezes diz que tem uma dificuldade imensa de aprender a falar o inglês, mas um gringo aprendendo a falar português com várias palavras que são parecidas, mas que não são a mesma coisa, que têm sentidos diferentes, é muito mais difícil. Bom, a letra de Relance desfila pares como prove, reprove, clame, reclame, corra, recorra, morra, renasça. Alguns mudam de sentido com o re, outros mantêm a mesma ideia, né? Mas todos ganham musicalidade e ritmo na interpretação da Gal. Essa construção remete à poesia concreta, que já tinha inspirado Caetano em outros trabalhos e aqui ecoa até no imperativo dos verbos, né? Lembrando poemas de Haroldo de Campos, por exemplo, né? Como o famoso Nasce e Morre, em que o ciclo de fim e recomeço é o centro aí da mensagem. Musicalmente, Relance é leve, rápida, quase dançante, mas cheia de filosofia existencial escondida na sua aparente simplicidade. O ponto mais marcante chega no refrão, morra, renasça, repetido como um mantra, que na época da ditadura militar ganhava ainda mais peso. Afinal, era preciso resistir, sobreviver e se reinventar. Gal canta com energia e frescor, mantendo um clima jovial e divertido, mas sem perder a força reflexiva que a canção carrega. É o desbunde dos anos 70, a inventividade linguística e a ousadia tropicalista. Era um movimento que aí você não pôde mais. Na sequência, Caetano Veloso aparece mais uma vez na composição.
Da maior importância nasceu de uma tarde de sol nas famosas Dunas da Gal, no Pier, quando ela e Caetano viveram um affair relâmpago que não passou dali. Apesar de breve, ficou registrado para sempre na memória dos dois e na história da MPB. A Gal chegou a contar em entrevistas que havia uma tensão no ar, né? Mas nada evoluiu, principalmente porque ela era muito amiga da esposa dele na época, né? A Dedé Gadelha. O resultado foi essa música que a Gal interpreta com aquela mistura de afeto e ironia que só ela sabia entregar. A letra é cheia de expressões típicas dos anos 70, como transa, que na época significava algo ou alguém estiloso, né? E pique, no sentido de energia ou disposição. É um retrato da linguagem da época, mas que continua encantando. Teria sido na praia medo. Caetano usa imagens simples para falar de desejo, frustração e do peso que pequenos gestos podem ter. Frases como basta nada, nada e eu já quase não gosto e já nem gosto mostram como os sentimentos intensos podem se dissipar por detalhes. O refrão, você não teve pique, agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique, é um recado direto, leve e resignado sobre deixar as coisas seguirem o seu curso. Cantar como um passarinho. Passarinho é uma composição do baiano Tuzé de Abreu que tocava na banda do Caetano Veloso e chega como um respiro dentro do álbum. A música tem um clima doce, lírico e bucólico, com a Gal cantando de forma suave até encerrar, imitando o canto de um pássaro livre. Não é o lamento da Cauã nem a dor do Assum Preto, mas sim um voo leve sobre águas claras, embalado pela sua voz. A letra descreve um cenário simples e encantador, o canto matinal no arvoredo, à beira do rio, em perfeita harmonia com a natureza. É uma celebração da liberdade, mas também um recado de amor. Quando o eu lírico pede para o passarinho bater as asas e voar até a janela da menina amada, esse voo vira metáfora para desejo, encontro e intimidade. A janela passa a ser um portal para o afeto, para aquele momento de entrega que o coração espera. Cantar como um passarinho. Gal repete cantar como um passarinho, como quem insiste na ideia de viver leve e apaixonada, sem correntes, aberta ao mundo. Vale lembrar que a metáfora do pássaro estava em alta na MPB dos anos 70. Ele representava liberdade, mas também prisão. O voo aberto de um lado, a gaiola fechada do outro. Gal já tinha cantado Assum Preto e a Cauã em Fatal. Bethânia vinha com Pássaro Proibido e Pássaro da Manhã. Chico Buarque lançava Passaredo. Em Passarinho, esse símbolo retorna de forma mais leve, quase lúdica, com a Gal imitando o som de um pássaro no final, como se selasse a música com um sopro de liberdade. Me sinto contente. Depois de Vapor Barato, aquele hino de 8 minutos que ninguém esquece, onde a Gal grita como nunca no álbum Fatal, o Jardim Macalé e o Ali Salomão voltam no disco com pontos de luz, mas aqui o clima é outro. É como se a Gal estivesse se despedindo da fase do desbunde, fechando um ciclo mesmo e apontando para novos rumos. A maior ousadia talvez seja cantar Eu me sinto feliz, eu me sinto contente, num Brasil em crise, né? Com sonhos desmoronando. Era quase um ato de resistência, um jeito debochado e libertário de dizer tô feliz, sim senhor. A faixa tem arranjo de Arthur Verocai, que mistura base jazzista com pitadas de rock, deixando tudo mais elétrico, animado e dançante. A letra é curtinha, quase um mantra. Me sinto contente, me sinto completamente contente. Me sinto feliz, ouso dizer, completamente feliz. Simples, direta, mas com aquele tempero que deixa no ar a dúvida se havia ironia ou se era mesmo um momento de alegria genuína. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente.
Para fechar o disco, a Gal sai do clima do desbunde e aterriza direto na bossa nova, ou como o Gil diz, numa pós-bossa nova, porque não é aquela voz miudinha dos pioneiros como o João Gilberto ou Nara Leão, né? É Gal com toda a sua potência, interpretando pela primeira vez Tom Jobim na clássica parceria com Newton Mendonça. A música, que nasceu como resposta bem-humorada às críticas de que João Gilberto e o pessoal da Bossa Nova eram desafinados, aqui ganha uma cara nova. Começa com, mais uma vez, o acordeon de Dominguinhos, passa pelo violão de Roberto Menescal e ainda carrega um tempero de baião, poesia e até um toque de jazz americano. Se você disser que eu desafino amor, Desafinado estava lá no embrião do movimento, no histórico Chega de Saudade, e virou símbolo dessa ironia doce que diz que até no peito de quem desafina bate um coração. Gal, no auge da interpretação, costura a leveza da melodia com a sua voz intensa e brasileiríssima, criando um casamento perfeito com o universo jobiniano. É um encerramento belíssimo. Ela fecha o ciclo do underground e do desbunde, anuncia uma nova fase e ainda prova que pode voar de um gênero para outro com muita naturalidade. que no peito dos desafinados, no fundo do... Índia é aquele tipo de disco que mistura tudo e mesmo assim soa perfeitamente coeso. É romântico, é eclético, cheio de referências musicais e letras de primeira, com a Gal Costa mostrando que podia passear por qualquer estilo sem perder a personalidade, o senso crítico e a força que com o tempo fariam dela uma das maiores representantes da música brasileira. É desbunde, tropicalismo, ousadia e sensualidade no mesmo caldeirão. Esse disco redefiniu a imagem de Gal. A partir daqui, a Gracinha deixava de ser apenas a roqueira tropicalista ou a discípula de João Gilberto para se tornar uma diva tropical, grandiosa e acessível, mas ainda com um canto preciso e o olhar brejeiro da baiana verdadeira. É o registro de uma virada na sua trajetória. Para quem acompanha o nosso canal há muito tempo, sabe que a Gal Costa é a nossa cantora preferida, né? A gente tem quase toda a discografia dela aqui em vinil e a gente ama de paixão a Gal Costa e vai sempre amar. E que falta a Gal faz para nós todos, não é? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, relembrando esse recorte da carreira da Gal, que foi o álbum Índia, né? Que é celebrado aí pelos fãs até hoje. E agora é sua vez de participar desse vídeo, deixando aquele comentário lindo. Conta a sua relação com a Gal, com esse disco, se você já conhecia, se você foi ouvir o disco depois de ver o vídeo, enfim, conta tudo aqui pra gente, porque tem muita gente fazendo isso, viu? Foi um recado que você deu aí num dos vídeos e a galera tá levando a sério até hoje. Sim. Eles veem o vídeo, vão lá, assistem e voltam pra comentar. Porque a gente só fala de disco bom aqui, né? E de repente você ouviu há muito tempo e não ouviu nunca mais, ou então você não conhece o disco. Então é a hora de você conhecer. De repente você tá encontrando aí um novo álbum que vai ser a trilha sonora da sua vida durante muitos anos, né, Gui? Lembra de deixar aquele like bonitão aqui também pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, ativa o sininho do lado para não perder nenhum vídeo da Vinilteca. Considere se tornar membro também do canal, porque é uma maneira de você ajudar a gente e ter acesso antecipado a todo vídeo que a gente posta aqui na Vinilteca. Assim que fica pronto, você tem acesso, tá certo? Logo a gente se vê de novo para mais uma viagem musical. Vamos para outro ano, outra vibe, outro artista. A gente se encontra. Valeu, obrigado. Beijão. Tchau!